para de ferver. Dá aquela esfriada, não é? Se a gente joga uma água fria na água... Ela mistura, abaixa a temperatura da água, ela para de ferver. A medida protetiva, ela funciona assim. Por quê? Lembra que eu falei que toda essa violência de gênero é uma expressão do machismo do homem? Ele acha que ele pode fazer aquilo com a mulher? Quando vem uma autoridade, um juiz, um promotor, um delegado e fala que aquilo que ele está fazendo ele não pode fazer, que é isso que fala a medida protetiva, ele fala, opa, espera um pouquinho. Então aquilo que eu achava que eu podia, eu não posso mais. Ele joga essa água fria, entendeu? Estatisticamente, quando a gente olha as estatísticas, a gente vê que mulheres que têm medidas protetivas morrem menos. Tem menos feminicídio de mulheres que têm medidas protetivas. Mas já houve casos de mulheres que denunciou e aí o marido veio a matá-la. Isso pode acontecer. Mas normalmente, em 97% dos casos que mulheres morreram de feminicídio, elas não tinham medida protetiva. Em 98% dos casos, de cada 100 mortes, 98 não tinham nem feito boletim de ocorrência. Ou seja, só o boletim de ocorrência já é uma água fria nessa fervura. Entendeu? Então, por isso que a medida protetiva é importante. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Luzivan e eu gostaria de saber por que a maioria dos homens não respeita a medida protetiva. Então, eles não respeitam a medida protetiva porque no começo eles acham que é só um papel, né? Mas quando ele desrespeita a protetiva, uma coisa muito importante da protetiva é o seguinte: o desrespeito da medida protetiva, ela acarreta duas coisas. Primeiro, que desrespeitar a protetiva é outro crime. Então vamos supor que ele só vai no lugar onde ela está lá. Então ele só vai na igreja que ela está frequentando. Ele não faz nada, ele nem fala com ela, ele só foi na igreja. Mas desrespeitou a protetiva, é outro crime para ele. Se ele desrespeitar e agredir e ofender, é o desrespeito, a ofensa e a agressão. Ou seja, vai aumentando essas situações, concorda? Ele vai tendo mais processos. E o desrespeito da medida protetiva, dependendo da gravidade, o juiz pode mandar prender esse homem. Então, por isso que a medida protetiva ela é importante e por isso que ela salva. Porque numa situação de descumprimento, se ele só descumpriu ligando para a mulher, o juiz chama e dá uma bronca, digamos assim. Fala, ó, tem protetiva aqui, a próxima você vai preso. Mas numa situação mais grave, em que ele, por exemplo, além de descumprir, ele agride a mulher, o juiz pode mandar prender. Mas os homens descumprem porque eles acham que eles podem, né? Porque o sistema todo é feito para o homem, então ele acha que ele, no machismo dele, ele pode. Mas na hora que vem a ordem do juiz... Como se fosse um objeto que é como se fosse dono. Isso. Que é a frase que a gente mais ouve. Qual que é a frase? Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Quer dizer o quê? Como se a mulher fosse propriedade dele, né? Não é? Exatamente. Bom? Boa noite. Boa noite. Eu sou o Milton, né? Eu só queria saber por que a maioria dos feminicídios cometidos por violência doméstica são liberados rápido pela audiência de custódia. Então, a nossa lei, ela é uma lei, em geral, que a regra é a pessoa responder o processo solto. Porque a Constituição fala que todo mundo é inocente até que você prove o contrário. Então, o pressuposto é de que todo mundo é inocente. Quando é que a gente vai prender? Quando tiver uma situação de muito risco, né? Então, quando for uma pessoa muito violenta, que pratica muito risco, que já tem um antecedente. Mas, atualmente, a maioria dos homens que vão presos por feminicídio em flagrante acabam ficando presos na custódia, tá? O que acontece, às vezes, é que ele não é preso em flagrante. Aí você tem que reverter essa regra. Então, quando a pessoa não é presa no flagrante, se ela for presa em flagrante, ela continua presa. Mas se não for preso em flagrante, vamos supor, ele mata a mulher e foge. 2 dias depois ele se apresenta na delegacia. Você tem a presunção de que se ele se apresentou, ele não vai fugir. Então aí ele responde o processo em liberdade, entendeu? Porque a regra é todo mundo responder em liberdade. A exceção é ficar preso. É que pela tendência que a gente vê assim nas mídias, a gente vê mais que mais pobre fica mais do que rico. Mas isso é verdade. Por quê? Tem dinheiro para pagar um bom advogado, né? Usa todos aqueles recursos e acaba ficando solto mesmo. É isso aí. Mas também a gente ouve mais falar dos casos em que eles são soltos, né? Quando ele continua preso, a gente acaba não ouvindo, não vira notícia também. É como eu falo, assim, né? Vira e mexe aparece a notícia, o homem que apanhava da mulher, né? Nossa, ele apanhava da mulher, fazem aquela reportagem, porque a mulher batia nele, né?
Aí o pessoal fala, olha aqui, o homem que apanhou, tá no jornal. Fala, pois é, dá até jornal. Imagina se fosse dar notícia de toda mulher que apanha de homem. Uma mulher a cada 18 minutos é agredida. Nossa, só ia ter isso no jornal, ia ser folhas e folhas do jornal das mulheres, né, das notícias de mulher sendo agredida. Então, 4 feminicídios por dia, 4 mulheres morrem por dia no Brasil só porque elas são mulheres. Ia virar, o jornal ia virar um obituário, ia virar só isso. Quando a gente vê nas mídias, assim, parece que dá a impressão que parece que o juiz tem medo de dar uma sentença alta lá em cima, né? Dá uma liberação, libera, dá uma fiança e vai embora. Parece que o juiz é machista. Também, o sistema judiciário é um sistema muito machista. Até pouco tempo atrás, não tinha nem juíza mulher. Até pouco tempo atrás, quando a juíza era promovida a desembargadora, né, que é o juiz do tribunal já, do recurso, não tinha banheiro. A primeira desembargadora chegou no Tribunal de Justiça, não tinha banheiro para ela usar. Só tinha banheiro de homem. Só tinha banheiro para desembargador homem. Então, o judiciário é muito machista. A gente está trabalhando para a gente mudar isso, né? E durante muito tempo, não existia a Lei Maria da Penha. Vai ter uma pergunta dessa, eu não vou nem falar nisso, eu vou falar mais para frente desse assunto. Quando é que surgiu a Lei Maria da Penha? Boa noite. Boa noite. Doutora, meu nome é Elza. E eu queria saber por que, afinal de contas, os homens se sentem impunes para matar suas parceiras. Se sentem o quê? Impunes. Então, porque por tudo isso, a gente vem de um sistema em que sempre foi muito machista. Então, o nosso primeiro código, o Código Penal do Império, quando o Brasil ainda era um império, né, ainda era uma monarquia, dizia que o homem podia matar a mulher se ele suspeitasse que ela traiu. A suspeita de traição já permitiu o homem de matar a mulher. Isso em 1800 e alguma coisa. Né? O próximo código, o código seguinte, também permitiu que o homem matasse a mulher. Não podia matar o amante se o amante fosse o que eles chamavam de fidalgo. Se o amante fosse nobre, ele não podia ser morto. Se ele não fosse fidalgo, podia matar o amante também. Mas a mulher, ele sempre pôde. Então assim, até a gente mudar todo esse pensamento, até muito pouco tempo atrás, o que a gente falava? Qual era a regra? Briga de marido e mulher? Não se mete a colher. Não se mete a colher. Agora mete a panela, mexe. Isso. Então era uma regra que não estava escrita na lei, mas era uma regra social. A gente aceitava isso, que não, isso aí eles resolvem em casa. A mulher passava a vida inteira sendo agredida, a vida inteira apanhando. Toda a lei era feita de forma que a mulher não pudesse sair daquela situação. Se ela saísse, não podia ter divórcio, ela perdia a guarda dos filhos, ela não trabalhava, ela dependia de pensão. Né? Então, assim, todas essas questões, e depois eu vou falar um pouco do porquê a mulher se cala, tudo isso interfere. Né? Então, isso faz com que o homem, ao mesmo tempo, se sinta impune. Falar, o sistema está a meu favor, então eu posso fazer isso. Alguém desse grupo precisa fazer a pergunta do José Carlos agora. Porque nos últimos tempos a Lei Maria da Penha surgiu e porque não foi reconhecida antes. Então, até muito pouco tempo atrás, a Lei Maria da Penha é de 2006. Se a gente for pensar, 2006 já tem bastante tempo, 15 anos, né? 16 anos, 2006. 16 anos, 17 anos. Nossa, bastante tempo. Mas assim, em matéria de história, 17 anos é nada. É tipo anteontem, né? Outro dia. Até então, o que era? Era um crime que a gente chamava de menor potencial ofensivo. Era um crime que não tinha muita importância. O judiciário não dava importância, a lei não dava importância, era aquilo. A família se resolve dentro de casa. O homem e a mulher que se resolvam. Só que aí aconteceu a situação da Maria da Penha. Vocês conhecem a história da Maria da Penha? Conheço. Eu já ouvi falar. Aconteceu a história da Maria da Penha, ela sofreu, né, aquela tentativa, 2 tentativas de homicídio, né, não chamava feminicídio ainda. Ela sofre 2 tentativas de homicídio e aí ela resolve fazer um pedido para a Corte Internacional, para a Corte punir o Brasil, porque o Brasil não tinha nenhuma lei para proteger as mulheres. Ao mesmo tempo, o mundo está numa evolução de feminismo, das mulheres conquistando seus direitos, de começando a falar que a gente tem direito, que a gente tem direito a uma vida sem violência, que a gente tem direito à escolha do nosso parceiro, que a gente tem direito a querer um relacionamento ou não. Então, isso tudo... Sobre a aparência da mulher e tal. Exatamente. Então, tudo isso vem nesse mesmo bolo
né? E nesse momento, então, se cria a Lei Maria da Penha, em 2006, que é uma lei muito boa, porque ela não é uma lei, a gente só conhece a parte da punição da Lei Maria da Penha, mas ela tem um monte de outras coisas. Por exemplo, a Lei Maria da Penha tem lá um capítulo que diz que a mãe que se muda por conta de violência, os filhos têm direito a prioridade na escola, mudança de escola, por exemplo. Que é uma coisa boa, porque às vezes a mulher não se muda porque ela vai ter que mudar, a criança de escola não vai ter vaga. Por exemplo, se a mulher trabalha numa empresa que tem filiais, ela pode ser transferida para uma filial. A empresa é obrigada a transferir ela para outra filial. Trabalha, sei lá, nas Casas Bahia, daqui de São Paulo. Tá sofrendo violência, tá uma situação que não tá aguentando mais, ela quer voltar pro Pernambuco, onde ela tem família. Ela pode ser transferida para trabalhar lá. Então tem várias coisas na Lei Maria da Penha, a gente só foca nessa parte do crime, mas tem várias coisas boas na Lei Maria da Penha. A gente fala que ela é uma lei multidisciplinar. Nem todo mundo sabe que a empresa pode transferir, né? Porque alguns pedem a demissão. Exatamente. Vai embora, tipo, sem nada. E as empresas empresa hoje em dia, principalmente as empresas maiores, elas estão muito atentas a isso. Né? Elas sabem que isso é uma coisa importante, então elas têm muito acolhimento também. Às vezes a mulher tem vergonha, não quer falar, mas ela indo na empresa, o RH da empresa, às vezes ajuda muito isso. Né? Então pode dar uma solução que às vezes a gente nem sabe que existe. Isso aí, pessoal. Próximo grupo vai ser qual? Beleza, grupo do assédio, então. Tudo bem, Tudo bom? Daniel. Não só eu, acho que todo mundo queria saber como faz para sair do ciclo da violência. Em geral, dentro de casa. Todo mundo sabe o que é o ciclo da violência? O ciclo da violência... Uma roda, assim, enfim. Isso, é um ciclo mesmo. Então ele tem 3 fases. A primeira fase é a fase da tensão, que a gente chama. Então é aquele momento em que o casal, no relacionamento, começa a se estranhar. Começa a pegar a quina, né? Dedinho na quina. Então começa a ter lá umas respostinhas meio atravessadas, um afastamento, às vezes uma agressão verbal mais leve, aquela coisa de, você não sabe o que você está falando. Começa aquela tensão ali no casal. Desse ciclo, da fase da tensão, o casal passa para a fase da explosão. Então é quando ocorre a violência. Ou violência física, ou violência psicológica, ou a violência verbal, ofensa. É a explosão. Na hora em que acontece essa explosão, o que normalmente acontece é a mulher falando, eu vou me separar. Eu não aguento mais, eu não quero mais viver com você. Aí o casal entra na fase da lua de mel. O homem pede desculpas, pelo amor de Deus, eu não vou fazer mais isso. Eu vou parar de beber, eu vou fazer psicólogo, vem com todas as coisas. E o homem, ele realmente acredita naquilo mesmo, ele acredita que ele vai mudar. Só que ele não consegue, porque ele foi educado de um jeito, a sociedade é de um jeito que ele não consegue mudar sozinho, ele precisa de ajuda para mudar. Sozinho é muito difícil ele mudar. E aí, a mulher perdoa. E aí, quando ela perdoa, volta para a fase da tensão. Então, é um ciclo, porque fica nessa roda o tempo todo, você não consegue sair. E é uma espiral, porque cada vez a violência vai sendo maior. Eu lembro que quando eu casei, a minha mãe me falou o seguinte. Minha mãe falou, olha, casada, a gente tem que traçar um risco no chão. E a gente nunca pode ultrapassar aquele risco. Então, a forma como você vai tratar seu marido e seu marido vai te tratar, tem aquele risco. Então, por exemplo, nunca vocês vão se xingar. Se um dia alguém passar aquele risco e xingar, acabou, passou, não tem mais risco. A coisa vai embora, não é? E não é assim mesmo? Com amizade, com família, com tudo. Com namorada, com mãe, com tudo. A gente tem que traçar aquele risco. Então é um pouco isso, essa história do ciclo. Como é que a gente faz para romper esse ciclo? É difícil, porque a gente está no ciclo. A mulher não percebe que ela está nesse ciclo. Então, o mais comum é a mulher falar assim, o meu relacionamento é uma montanha-russa. Um dia, porque não é só ruim, porque se fosse só ruim era fácil, a gente saía, né? É só ruim, então eu vou embora, não quero mais ficar com essa pessoa. Mas não é só ruim, tem a parte boa, que é a parte da lua de mel. Você acredita que ele vai mudar. E cada vez vai ficando mais difícil de você sair. Porque cada vez você dobrou a aposta, sabe? Quando você tá lá jogando, você fala, eu perdi 100, agora eu vou apostar mais 50, porque eu não vou sair sem o 100. Aí você perdeu 150, você fala, não, agora que eu perdi 150, eu vou jogar mais 50, porque agora eu não posso perder. Quando você vai ver, é a mesma coisa quando a gente tá no ciclo da violência. Porque a gente vai acreditar, cada vez você acredita que você vai sair, você não sai, você aposta mais, você fica mais tempo. Entra no círculo vicioso. Entra nesse círculo vicioso que você não consegue mais sair, né?
E aí entram os porquês da gente de não conseguir sair, né? Então, por que que a mulher não sai do ciclo da violência? Não sei se vai ter alguma... Por que que a mulher se cala? Tem alguma pergunta nesse sentido? Tem uma de por que que não sai depois de tantas vezes. Qual que é? Então faz aí que eu já encaixo isso daqui que eu vou falar. Ai, Marina Alva. Pode. Porque a mulher não separa dos maridos após apanhar tantas vezes. Então, primeiro assim, que não começa apanhando. Né? Não é que eu conheci o cara na balada hoje, ele já me bateu e eu fiquei apaixonada e resolvi. Não é, né? Começa como? Começa, normalmente, o relacionamento abusivo, o homem ele é muito dedicado, ele trata bem, ele é ciumento e a gente identifica ciúme como uma coisa positiva. Ai, é tão bom, ele morre de ciúmes de mim, né? Ai, ele gosta de mim, ele morre de ciúmes. Mas não é, o ciúme é posse, né? A gente foi educada desse jeito, a entender que o ciúme... Então, quando a gente vê, a gente está numa situação que a gente não consegue sair. Então, como é que ocorre um relacionamento abusivo? Tem 3 coisas: ciúme excessivo, controle e isolamento. Essas 3 coisas estão sempre presentes. Então, o homem é muito ciumento, ele te controla muito, controla onde você vai, com quem você fala, com o celular, com quem você está falando no celular, e ele te isola. Então, como é que ele faz isso? Não é que ele vai te proibir de fazer nada, ele vai fazer assim. Você está estudando aqui à noite, né? Aí ele vai falar assim, bem, nossa, é tão perigoso você voltar sozinha à noite, você não quer parar? Veja. É uma bobeira, você fica lá, você está cansado o dia inteiro de trabalho. Pra que você está indo na escola? Não é? Você já passou da idade, mas não precisa de nada, eu te pago tudo, não precisa nada. Então a mulher para de estudar, que é a chance que ela tem de evoluir, de conseguir um emprego melhor, ou de pensar diferente, de conhecer gente diferente, de arejar a cabeça, qual que seja o motivo que vocês estão aqui, né? Aí ele fala assim, ai, puxa, você vai trabalhar, você ganha tão pouco, o que a gente gasta pra babar é quase a mesma coisa, não é melhor você parar de trabalhar? Aí a mulher, eu te banco, eu pago tudo pra você, e a gente aprendeu que a gente quer ser princesa, né? Ah, eu quero alguém que pague as minhas contas. E aí a gente para de trabalhar. Aí a gente fica com mais uma questão lá, que é a dependência financeira. Aí ele começa o isolamento. Então aí aquela sua amiga que separou do marido não é boa companhia. Ah, não gosto que eu saia com ela. Depois que ela separou do marido, ela fica me olhando meio estranho, não sei, ela joga chave pra cima de mim, pronto, já planta aquela semente, já começa a afastar a gente das amigas. Ai, olha, eu não vou mais lá no domingo na sua mãe, porque seu cunhado leva Itaipava, é uma porcaria, tá sempre quente a cerveja, eu não gosto, só quero tomar. Não vou mais lá no almoço da sua mãe. Vou lá, sua mãe fica fazendo briga comigo, sua mãe é chata, sua irmã não sei o que, a cunhada não sei o que lá, isola a mulher da família. Quando a mulher está nessa situação de isolamento, começa esse controle e aí começam as agressões. E aí a mulher fica meio que sem saída. E aí, respondendo a pergunta dele, como é que rompe? A gente tem que começar a estruturar de novo essa mulher. A mulher, ela não rompe por vários motivos. Primeiro, porque ela tem dependência financeira, muitas vezes. Muitas vezes, o homem, por exemplo, abusa de álcool, abusa de droga, e ela pensa, e se eu me separar? Meus filhos vão ficar com ele um final de semana assim? Não. Pelo menos quando eu tô junto, ele bate em mim, não bate nas crianças. Né? Ou a mulher tem uma dependência, tem medo de perder a guarda, que os homens falam muito. Ah, se você separar, você vai perder a guarda, eu vou te deixar sem nada. Às vezes mulheres em situações de situação financeira boa. Aqui no Santa Cruz, várias mães às vezes me procuram. Eles ameaçam de não pagar mais a escola para os filhos. A mãe fala, gente, meu filho estudou a vida inteira aqui, eu vou trocar ele de escola agora, ele está no 8º ano, ele vai ter a formatura. Então a mulher fica porque o homem está ameaçando tirar o filho da escola, que está sempre lá. Então são várias as situações que fazem a mulher não sair. Vergonha, porque aí ela já apanhou uma vez, ela já pediu ajuda, aí ela voltou, aí a família fala o quê? Não volta mais. A próxima vez que você apanhar, você se resolve com ele, não quero mais saber. Aí ela fica com vergonha. Muitas vezes é falta de apoio da família. Não tem apoio falta da de família. apoio da família, dos amigos. Então, o que a gente precisa para... Então, são vários os motivos que fazem a mulher ficar quieta, não falar nada. E o medo de ninguém acreditar nela, porque ela não tem testemunha. Porque onde acontece a violência doméstica?
Dentro de casa. Entre quatro paredes, ninguém sabe. Ela, às vezes, ela não quer acusar o pai do filho dela. Ela casou com uma pessoa que ela gosta, né? Às vezes ela ainda gosta desse homem, porque quando ele não tá bebendo, ou quando ele não tá agredindo, ele é uma boa pessoa, ele é bom pai. Então ela não quer a separação, ela não quer ir na polícia fazer um escarcéu, ela só quer parar de ser agredida, né? Então são vários motivos que fazem a mulher continuar nessa situação. E como é que a gente faz para a mulher romper essa situação? A gente tem que dar o apoio que ela precisa. Então ouvir essa mulher, encaminhar, a gente gosta de encaminhar essa mulher para um serviço de assistência da rede de assistência, então para um CRAS, para um CREAS, para ver o que ela precisa, o que a senhora precisa para fazer. Olha, se ele parar de beber, para mim a minha vida fica ótima. Então ótimo, vamos trabalhar esse homem para levar ele, por exemplo, para um alcoólico anônimo, não é? Vamos encaminhar esse homem para um curso de reeducação de agressores. O curso de reeducação de agressores é uma coisa que funciona super bem. Os homens vão para lá, quando sofrem o processo de violência doméstica, eles são obrigados a ir para esse curso. E a reincidência, ou seja, os que praticam de novo, cai de 65% para 3%. Ou seja, cura esses homens desse machismo. Então é isso que a gente tem que fazer para romper esse ciclo. Cortar esses motivos pelos quais a mulher não está falando, entendeu? Pelos quais ela está se calando. Tá bom? Mais? Aí eu pulei você. Então vamos lá. Boa noite, doutora. Boa noite. Eu sou a Sônia. Por que não existem médicos e centros especializados e preparados para com a dependência emocional? Então, muitas vezes a mulher fica no relacionamento por causa dessa dependência emocional. E por que acontece essa dependência emocional? É à toa? Não é à toa. Porque durante o relacionamento, esse homem foi deixando essa mulher numa situação de dependência emocional. Ele foi depreciando ela, ele foi rebaixando, dizendo que ela é burra, que ela tá feia, que ela engordou, que ela tá velha, que ninguém mais vai querer ela, que se não for ele, ela não vai ter ninguém. Então, a mulher vai ficando numa situação em que ela se acha tão lixo, tão porcaria, que ela quase que dá graças a Deus de ter aquele alecrim dourado lá que gosta dela. Entendeu? Então é isso que acontece, isso que a gente chama de dependência emocional, né? E isso é estudado, existe mesmo. Muitos homens fazem isso com as mulheres. Tanto que agora existe um crime que é o crime de violência psicológica. Que a gente antigamente não tinha esse crime, é um crime recente. E as mulheres iam na promotoria e falavam, doutora, eu preferia que ele me batesse. Porque se ele me batesse, eu ia ver a marca. Do jeito que ele faz, eu fico achando que eu sou louca. Porque ele fala uma coisa, daí quando eu falo, ele fala que não falou aquela coisa que ele falou. E eu sei que ele falou. Então é essa manipulação, né? Manipula os filhos contra a mulher. Então essa dependência emocional é muito grave. Os centros existem, são poucos, mas existem. Tem centros, aqui na capital tem o CREAS, que é o CREAS especializado em violência contra a mulher. Então lá você vai ter apoio psicológico, para você entender essa dinâmica toda, para você ver que você não tá louca, né? Que estão querendo te fazer de louca, que você não tá louca. Isso acontece. Agora, são poucos, né? São poucos. Os psicólogos agora estão começando a entender melhor essa questão da dependência emocional, né? Então, valorizando a mulher, quando ela começa a se valorizar, e tem vários trabalhos de retomar a autoestima, de recuperar essa autoestima, para a mulher, então, conseguir se libertar dessa situação. Tá bom? Mas os CREAS, nas grandes cidades tem CREAS e tem CREAS especializados para violência doméstica. Tá bom? Sou eu, meu nome é Juliana, boa noite. Boa noite. Quando o policial é o agressor? Isso é muito complicado, porque o policial, ele já é uma pessoa que ele é treinado para ter autoridade, né? Para falar, força, me obedece, não sei o quê, baixa a mão, põe a mão cima, deita no chão, mão para trás, não sei o quê. E então é muito, muito rápido para eles se tornarem homens violentos, também em casa. E, normalmente, eles estão armados. Então, o que acontece? A própria lei prevê, e há a possibilidade de fazer isso, de que quando o homem é policial e é agressor, ele, por exemplo, não pode levar a arma dele para casa. Ele tem que deixar a arma no batalhão ou a arma na delegacia. E eles odeiam isso, porque aí eles falam que eles estão em risco, porque eles têm que ir para casa, e todo mundo sabe que eles são polícia, e aí o bandido, não sei o que, fala, entre o senhor está em risco ou a mulher está em risco,
o senhor que fica em risco, né? Porque o senhor é que tomou uma atitude que causou essa situação. Então a gente pode fazer com que ele fique sem a arma em casa e você pode denunciar, é a mesma coisa, é o mesmo processo, tá? Vai ser igual, ele vai ser tratado como qualquer outra pessoa. Você pode denunciar também na corregedoria da polícia, se você quiser. Cada polícia tem a sua corregedoria, que é tipo a fiscalização interna deles, né? Como se fosse um inspetor ali, o diretor da escola é a corregedoria. Você pode denunciar também na corregedoria, tá bom? Obrigada. Alguém pode fazer a da Miriam? Da Miriam. Alguém quer fazer? Vou fazer. Boa noite, eu sou a Miriam. Sobre atendimento, por que não tem acolhimento melhor na hora de denunciar para que as mulheres possam ter segurança para denunciar o agressor? Isso é um problema, né? O ideal seria que as delegacias da mulher tivessem, por exemplo, assistente social, tivessem uma psicóloga para fazer a oitiva, né? Não tem, porque é isso, não tem. Agora ainda tem delegacia da mulher e agora a delegacia da mulher funciona 24 horas, porque nem isso era assim, né? E era muito complicado, porque que horas que o homem agride a mulher? É das 9 às 5? A qualquer momento. A qualquer momento, mas preferencialmente quando ele está em casa. Das 9 às 5 durante a semana ele está trabalhando. A agressão vai ser quando ele chega do serviço ou no final de semana, né? Então, assim, era muito complicado. Agora, todas as delegacias de defesa da mulher vão funcionar 24 horas. Acabou de ser aprovada essa lei, então vão funcionar durante 24 horas. Mas o ideal seria que tivesse todo esse acolhimento, que é o que tem na Casa da Mulher Brasileira, né? Que tem esse acolhimento com psicólogo. Então, não tem porque o país não tem dinheiro? Não sei, é porque acham que não é importante, né? É isso que é. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Me chamo Maria Dias. Como a escola pode atuar na prevenção de discriminação de gêneros? Discriminação de gênero? Eu acho que é fazendo essas conversas, né? As meninas atualmente, elas estão danadas pra caramba, né? Eu falo que as minhas filhas me acham machista. E eu sou mesmo, todo mundo na verdade é machista porque a gente foi criado nesse meio machista, a gente tá aprendendo a não ser, né? Então a gente fica lá se policiando. Mas a garotada é danada, assim, elas têm os coletivos, né, nas escolas públicas, eu vou muito em escola pública fazer palestra, tem os coletivos feministas e elas discutem, e eu acho que é isso, né, assim que a escola pode colaborar. E é interessante a gente ver que normalmente nas escolas, e aí a professora tá aqui, ela vai poder ver se eu tô falando a verdade, as meninas, elas sempre são melhores na escola do que os meninos, né, em algum momento isso inverte. Mas quando elas são pequenas, quem tem filha e tem filho sabe, o caderno da menina é mais bem feito, elas vão melhores na prova, elas gostam de estudar mais do que os meninos. Meninas têm que ficar lá empurrando, indo atrás, né? Lê o livro, faz não sei o quê. As meninas... Chega um momento da vida em que aí os meninos viram muito espertos e entram em todas as faculdades e as meninas não. E eles conseguem os melhores empregos e as meninas não. Suspeito. Meio suspeito, não é? Muito suspeito. Então, é meio suspeito. Não é suspeito nisso. Então, assim, é isso que a gente tem que começar a observar, né? Então, as meninas, eu acho que na escola a gente pode começar a falar isso. Eu lembro que meu filho era bem pequenininho, tinha, sei lá, uns 9, 10 anos, e ele falou pra mim, mãe, não sei o quê, você é feminista, né? Como se fosse, assim, um xingamento. Eu falei, eu sou feminista. Por quê? Você acha ruim? Não, você quer que mulher seja mais que homem? Eu falei, não, eu quero que seja igual. Eu falei, quer ver? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí ele tinha um grupo que eles chamavam de... Não era gangue, eles chamavam de um outro nome lá. E eram 5 meninos e uma menina. Eles estavam naquela fase um pouquinho antes de eles detestarem menina, que chega aquela fase que eles odeiam as meninas, né? E as meninas odeiam os meninos. Eles estavam um pouquinho antes, assim, então eles ainda conviviam um pouco. Mas aí o grupinho dele eram 5 meninas e uma menina. E era a Helena, a menina. Danadinha, esperta, uma gracinha ela. É amiga dele até hoje no Santa. E aí ele falou assim, falei, quer ver? Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que vocês fizeram uma prova... Você e a Lelê fizeram a mesma prova e os dois acertaram tudo da prova. Que nota que a professora vai dar? Falou, 10. Falei, imagina se a professora dá 10 para você e dá 7 para a Helena. Não, mas isso não pode. Não é justo. Falei, aí o que a Helena faria? Ela vai reclamar com a professora. Aí ela chega para reclamar com a professora e a professora fala assim, professora, eu acertei tudo, por que eu tirei 7 e o Eduardo que acertou tudo tirou 10? E a professora fala assim pra Helena, eu te dei 7 porque você é menina.
Aí ele virou pra mim e falou assim, não, mas isso não é justo, mãe. Eu falei, então, isso é o feminismo. Se você acha que isso não é justo, você é feminista. Por quê? Uma mulher e um homem trabalhando na mesma função, fazendo a mesma coisa, o homem ganha 100 e a mulher ganha 70. Só porque ela é mulher. E falou, mas se faz a mesma coisa? Exatamente. Eu falei, a lei que não está escrita é essa. A lei que está escrita é que ganha a mesma coisa, mas a lei que não está escrita é essa. Eu falei, se você acha que isso é injusto,